Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Carol Carvalho e hoje eu estou aqui especialmente para fazer uma entrevista com o terapeuta holístico Carlos Alberto Tonello, para que vocês aí que estão ligados no Tempo de Despertar possam aprender mais umas coisinhas a respeito da vida, de como viver melhor e como estar em paz, principalmente. Então, inicialmente eu queria agradecer muito sua presença e seu tempo, Carlos, por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Carol, eu te agradeço imensamente essa oportunidade, né? Essa forma com que a gente está sendo unido, né? Através de você, do Petrônio, e de poder passar aquilo que vem na simplicidade, na verdade, e que Cristo pregou já milhões e milhões de anos, e as pessoas, elas tentam trazer uma energia totalmente deturpada, né? Então a gente tem que viver realmente a simplicidade, tem que viver o amor e dar sempre aquilo que for o teu melhor e não esperar nada em troca, né? E meu trabalho, ele atua dentro desse tipo de energia, fazer com que as pessoas resgatem a sua consciência, olhem para o seu interior. Se tiver que ser vidraça, seja vidraça. Se tiver que ser sombra, seja sombra, mas sempre consciente do que ele está representando durante a vida, né? Muito obrigado, agradeço imensamente essa oportunidade da gente poder disseminar a simplicidade da vida, tá? Muito obrigado. É isso mesmo, Carlos. Eu acho que tanto o intuito do Tempo de Despertar, do nosso trabalho aqui, é exatamente esse, né? Fazer com que as pessoas realmente se encontrem, se enxerguem e consigam viver com mais felicidade, né? O seu trabalho ajuda as pessoas a desmistificarem isso dentro delas, porque é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Existem muitas pessoas que estão vivendo crises de identidade enormes e aí elas ficam totalmente perturbadas e se sentem mal, e aí ou se tornam rancorosas, ou então sofrem demasiadamente, porque elas não estão no caminho que elas deveriam estar. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você chegou no seu caminho, que o seu caminho é ser terapeuta holístico. Eu sei que você era administrador de empresas, viveu no mundo corporativo, mas eu queria que você contasse no intuito de incentivar as pessoas a realmente buscarem a sua essência, a viver a sua missão de vida e a viver a simplicidade, que é isso que você diz. A simplicidade, para mim, quando a gente fala nisso, é viver o que você realmente tem para viver e ser feliz e acreditar em tudo isso, fazer com que isso seja a sua vida. Então conta um pouquinho pra gente como é que você se encontrou no seu caminho, por favor. O caminho é sempre tortuoso, né? A gente às vezes tem a sensação de estar desistindo, de estar remando contra. Comigo começou aos 13 anos de idade. Hoje amanhã estou fazendo 63 anos. E aos 13 anos sofri um ataque psíquico. Meus pais, simples e espiritualizados, eles praticavam o Allan Kardec, né, fazendo sessão mesa branca, e aí pela dor eu acabei sendo conduzido para a religião. E aí passei por vários segmentos, fui conhecer Umbanda, fui conhecer Candomblé, Mahikari, e sempre por necessidade no mundo corporativo, né? Então passei por todas as experiências que você possa imaginar desde os 13 anos, né? E há 27 anos atrás, eu entrei numa livraria aqui em Pinheiros, Livraria Arjuna, que infelizmente fechou as portas. E conheci, lá tinha uma plaquinha, meça a sua hora grátis. Eu não sabia o que era, entrei. E aí nessa consulta eu acabei conhecendo o Mário Angelicola, que era presidente do Núcleo Espírita, e também ele era radiestesista e trabalhava com florais, né? Floral de bar. Então, a primeira dose de floral que eu tomei foi há 27 anos atrás. E fez um bem tão grande. Naquela época, eu era gerente de uma área de organização e métodos de uma empresa altamente assim, com pessoas sujas, pessoas que só faziam falcatruas, e eu nunca fui desse processo, né? E eu sofria muito com isso.
E aí veio um processo de demissão, essa empresa estava entrando em concordata, veio um processo de demissão e foi bem na hora que o Mário Angelicola entrou na minha vida com a radiestesia. Então ele me equilibrou a energia, entrou com o floral e eu consegui passar por um período acreditando mais, perdendo a raiva, né, que eu sentia por todo aquele processo que estava acontecendo. Então nessa época o Mário me levou para trabalhar no Núcleo Espírita, ligado à Federação, e lá fui eu conhecer cromoterapia, passes de energia, trabalhar nessa câmara de passes. Começou a ter política e eu novamente saí. E aí fui conhecer outras religiões, como Mahikari, Sechonoye, enfim, N religiões, e eu não conseguia mais me apegar a nenhuma religião, né? E dentro desse processo eu fui levando. Em 2000 eu já fazia trabalhos de Feng Shui, ou Feng Shui. Eu me especializei aí em 2 escolas. E só para dar uma palavra, né? O Feng Shui, o Feng Shui, ele tem mais de 5.000 anos. E o que ele faz? Ele busca trazer o equilíbrio e a harmonização da energia do ambiente, para que as pessoas entrem e se sintam totalmente à vontade, totalmente recebidas, acolhidas, né? Então a gente vai trabalhando as 9 áreas da vida da pessoa e eu estou começando a acoplar já o Feng Shui como se fosse uma ferramenta quântica. Por quê? Porque a gente vai montando uma nova tela mental onde vai produzindo um positivismo, uma egrégora positiva, e as coisas começam a fluir em todos os segmentos da vida. Que você falou, Carlos, que nós todos viemos aqui e temos uma missão, né? Eu sempre falo que cada um veio. Tem gente que veio aqui ser médico para ajudar as pessoas, tem gente que veio aqui construir coisas, tem gente que veio aqui trabalhar na energia das pessoas, como é o seu caso. E eu acho muito interessante quando a gente enxerga e escuta as pessoas falando e vem como as pessoas são levadas a executarem o que elas vieram aqui fazer. E elas encontram felicidade. E isso não é um caminho assim, é tortuoso, não é um caminho reto que você fala assim, não, é ali que eu tenho que ir, eu não vou sofrer a respeito. Toda coisa que a gente tem que abrir mão e todas as mudanças que a gente faz na vida, isso causa dor e causa uma certa dificuldade para as pessoas e nem sempre elas querem. Atualmente a gente tem visto muitas pessoas serem direcionadas para o caminho delas, mas na verdade elas não querem ver, não querem enxergar que elas estão naquele caminho, que aquilo é o melhor para elas. E às vezes elas não querem ver, às vezes elas entendem que é, mas tem tanto medo de seguir adiante que elas não seguem, né, Carlos? Sim. E aí eu queria que você desse uma luz para essas pessoas através do seu trabalho, que você nos falasse primeiro o que você faz dentro da terapia holística para elucidar, porque nem todas as pessoas estão familiarizadas com isso, e como você pode ajudar essas pessoas a enxergar, este é meu caminho, meu rumo, e é aqui que eu devo ser feliz e devo plantar para colher adiante. Primeiro, esse trabalho ele é muito gratificante, né? Porque aqui a gente trata do ser, da essência. Eu trato desde uma pessoa de um gari até o presidente de uma multinacional. Vem político, vem pessoas de todos os níveis sociais e níveis de evolução, né? Com estudos, com tudo, enfim, para mim não importa. Todos são iguais, todos são seres únicos de um mesmo Deus, de uma mesma essência, e em trabalhos diferentes para compor esse nosso processo de evolução, né? Quando essa pessoa chega, eu explico o trabalho inteiro, né? Porque a radiestesia, ela, embora seja uma ciência, mas a gente atua em parte espiritual, né? Então a gente vê tudo o que promove o desequilíbrio do ambiente, parte do subsolo, energias que contaminam, por exemplo, de um lençol d'água freático contaminado, energias que estão pelo ambiente, né? Por exemplo, nossa energia ativa, tudo que está aqui no nosso entorno, em nossa casa, é energia passiva. Então, quando você vai para uma feira de antiquários, tem que ter cuidado, porque às vezes você pode estar levando um demônio, entre aspas, junto com aquela peça. Alguém que estava muito preso, enraizado naquele objeto, e você leva junto, e você acaba trazendo um desequilíbrio da sua casa.
né? Então você está falando que a energia do local onde as pessoas ficam, na casa delas, do trabalho delas, interfere nesse sentido delas se encontrarem e terem paz interior e seguirem o rumo da vida delas? Sim, somos energia, né? E tudo que está em nosso entorno é uma energia condensada, né? Que pode estar com um processo negativo ou um processo positivo. Um exemplo prático disso é uma empresa, para todos, né, terem uma noção, quando a gente fala da Rádio Peão, né, vai ter demissão, está saindo uma lista. Pode ser que aquela pessoa seja o top daquela empresa, e ela fica se questionando e começa a se fragilizar. Na insegurança, ela começa já a mentalizar como se estivesse sendo o primeiro nome da lista, gerente, diretor, RH chamando e já querendo compor processo de demissão, e ela vai criando esse contexto. Física quântica pura, ela está montando uma tela mental que a gente diz ser um objeto imaterial, um elemental magicamente criado. Que é como se fosse num desenho animado, aquele ser andando e aquela nuvenzinha jogando pedra, pedregulho, jogando tudo em cima. Então, a pessoa, ela mesma, acaba absorvendo e atraindo aquilo que é o pior. Sabotagem mesmo, né? E que, na verdade, eu acho que o que ele está trazendo, que é mais interessante para todo mundo perceber, é que você pode não acreditar, a sua energia ela já colabora para que você faça uma tela mental contrária ao que você precisa e deseja, mas o ambiente onde você está pode colaborar com isso também, né? E aí, o que se faz para amenizar isso? Você trata a primeira pessoa, você trata primeiro o ambiente, você trata os dois em conjunto? Como que isso funciona? Conseguir ter a abertura, olhar para o seu interior, para o seu coração, sua alma, e resgatar tudo que está preso. Tudo aquilo que traz a insegurança, traz a dor, o sofrimento, e que ela acaba projetando sempre no outro. Então, ela tem que assumir a sua identidade, ela tem que se assumir como um ser único, ponto. Com relação à consulta, a primeira consulta ideal é que seja da pessoa, para ela resgatar esses valores. Então, a gente olha tanto a parte externa, a interferência do ambiente em que ela convive, e também a sua parte interna, influência interna, que é a sua forma de ser, agir, pensar, relacionar. Então, a consulta ela pode ser feita para o local e para as pessoas. No local, a gente faz a limpeza e o equilíbrio do ambiente, para que as pessoas que ali estiverem estejam tranquilas e que não haja essa interferência do ambiente. E a consulta pessoal, a gente faz a limpeza de energia, o equilíbrio de energia da pessoa, faz com que ela resgate a sua identidade, os pontos principais para que ela não entre num processo de sabotagem novamente. E aí ela toma o prumo da vida dela, o equilíbrio norte. É muito importante, na verdade, o seu trabalho, porque o que a gente vive falando, né, nós somos energia, tudo é energia, né? Já foi comprovado na física quântica que tudo é formado de átomo. Átomo, elétrons, energia, e todos nós interagimos. E a gente precisa, o que eu sempre falo é que a gente precisa se limpar, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho, a gente precisa limpar a alma, limpar a energia da gente. E o que você faz é ajudar isso. A questão, assim, tem pessoas que demoram muito tempo, tem pessoas que são mais rápidas para fazer isso, tem um gatilho, assim, que seja mais forte para poder determinar esse período. Em questão da casa, como é que isso funciona? Você limpa uma vez, vai limpar várias vezes? Porque as pessoas trazem lixo também para casa, né? Como é que isso funciona? A consulta da casa, né? No caso da casa ou do comércio, a gente faz a avaliação do imóvel, a gente verifica cores, formas, tudo que existe naquele local. E como a gente fala de física quântica, a nossa mente, ela armazena tudo em formas de fotos, né? Então, se a pessoa está acostumada a largar um sapato no meio do caminho, passa, tropeça a primeira vez, passa a segunda, tropeça, passa a terceira, tropeça, na quarta vez, aquilo ela assumiu como um automático. E ela faz com que aquela representação na mente dela passe a ser um bloqueio.
né? Então, durante essa consulta, então a gente olha muito o que existe dentro dessa casa. Em termos de imagem, de quadros, figuras decepadas, né? Quadro de girassóis, por exemplo, um exemplo do quadro que eu tenho aqui, que é diferente do que às vezes a gente vê, né? Por exemplo, aquele do Van Gogh, que ele está para baixo, é um processo totalmente morto. Essa energia que foi daquele pintor, a gente acaba absorvendo. Então, é lindo, maravilhoso, caríssimo, está na parede, porém, com o passar do tempo, se você estiver num processo de introspecção, você pode começar na sua mente a utilizar isso com uma negatividade, né? Então, na consulta pessoal, a gente faz com que a pessoa identifique o que trouxe esse desequilíbrio, né? Se houve um processo espiritual, e é um processo, por exemplo, de magia, então eu peço para que essa pessoa volte numa segunda consulta. A consulta tem em média umas 2 horas de duração, né? E ela sai daqui já totalmente tratada, né? E agora, se precisar, ela volta para uma segunda, depois de 30 dias, para que a gente perceba se ainda existem pontos onde ela está tendo falhas e está absorvendo novamente essa energia. Nunca parei para pensar que objetos dentro da casa da gente servissem como obstáculos na nossa vida e que a gente olha e fala assim, aquilo ali é um obstáculo, então tá ali. Muito interessante pensar nisso. Com relação às pessoas, Carlos, eu entendi se normalmente você faz isso em uma sessão e por vezes elas voltam. E o que você faz dentro dessa sessão? Quais são as ferramentas que você utiliza para tratar as pessoas? Foi uma pergunta muito boa, né? Normalmente, a pessoa ela vem de livre e espontânea vontade e normalmente quando chega o homem, sempre a esposa ou a namorada. Então eu já pergunto se foi por livre e espontânea vontade ou não, né? Mas normalmente né? Então nessa consulta, a primeira coisa eu explico todo o trabalho. Essa pessoa, ela faço a medição do campo de energia, utilizando aí meus instrumentos de radiestésico. E dentro desse processo eu verifico, tem processo espiritual, trabalho espiritual, faço essa limpeza e purificação de energia. Se a pessoa ela gosta da parte espiritual, eu falo da espiritualidade, se não, falo de física quântica e a gente trata da mesma forma. Faz o equilíbrio da mesma forma, porque nós somos energia, né? Então, o próximo passo é através da minha mesa de radiestesia, eu faço a identificação de tudo o que está promovendo desequilíbrio. O segundo passo, o segundo momento, é fazer com que cada item identificado seja tratado de uma forma. Então, a gente vê qual é o tratamento e esse tratamento é feito no momento. Tá? Então, radiestesia é a ciência, radiestésica, a forma de medição, e radiônica, o que nós utilizamos para entrar no campo de energia dessa pessoa e fazer aquela frequência de vibração. E aí entram gráficos, eu utilizo pedras, enfim, eu uso tudo que tiver necessidade no momento. As situações que inibem as pessoas de progredirem, né? Que situações mais corriqueiras que você vê no consultório? E eu sei que você trabalha, além da mesa radiônica, né, de fazer a radiestesia, você trabalha com outras coisas também. Conta pra gente, porque o pessoal precisa saber tudo que é possível aí para ajudar. Bom, os empecilhos que promovem esse bloqueio. Os internos, né? A gente pega pessoas que desde o feto foram renegadas, pessoas que vieram com problemas e processos espirituais desde o passado, né? Pessoas que sofreram por injustiças, por N processos, e essas pessoas foram se fechando, né? E uma coisa que eu sempre comento é assim, a nossa composição de energia, pai e mãe, eles permanecem vivos dentro da gente. Só que a gente carrega no nascimento
tudo aquilo que veio da árvore genealógica de pai e mãe. E as crenças e valores que eles trouxeram, o que foi o mais forte, que eles herdaram dos avós, dos bisavós, essa energia, se não for cortada no momento da fecundação ou ao longo da sua vida, você carrega como uma herança. Então isso te traz a submissão, isso te traz bloqueios, né? Por exemplo, eu venho de uma família, de uma origem pobre, né? Minha mãe com mais filhos, e no momento da gravidez, ela simplesmente, né, ela teve aquela sensação de mais um. E eu acabei nascendo com um processo que eu sentia rejeição. Então, nasci lá com as 3 voltas do cordão umbilical, em casa, né, praticamente asfixiado, e sempre sentindo um processo de rejeição. E aquelas brincadeiras, né, do povo antigo, você foi encontrado na porta de casa, no cesto de lixo, não faz parte. Então, esse é um cuidado que, no passado, os pais, que não eram amigos, eram pais, eles não tinham esse cuidado, né, de zelar pelo processo de evolução único e natural do novo ser. Então, tudo isso são bloqueios e barreiras que a gente vai somando e chega na fase adulta, a gente não sabe por que uma vida não deu certo, né? Por que um casamento, uma relação acaba e a gente nem sabe o porquê, né? Isso tem origem lá nos pais, na falta de amor incondicional, numa traição que o pai acabou tendo, ou a mãe. Então, esse é um processo natural, tá? Realmente o processo de crenças que são criadas em todos nós é muito determinante, né? Isso é o que determina quem a gente é e como a gente reage à vida, age e reage à vida. E isso é muito complicado. Isso que o Carlos falou acontece com todos nós, essa experiência de vida dele, mas qual é a sua? Eu tenho a minha. E todos nós precisamos vencer isso. Então, a terapia quântica, eu adoro, sou suspeita para falar, mas gosto muito, porque a gente fala que é um salto quântico, na verdade. Ajuda a gente a transformar essa energia, esses padrões energéticos que estão intrínsecos dentro da gente. Você trabalha com florais, né? Como que você faz no dia a dia? Então você faz a mesa radiônica, você prescreve floral para a pessoa, como é que é esse tratamento? Bom, Carol, eu sou suspeito de falar dos florais, né? Floral, para mim, ele é uma ferramenta quântica também. Por quê? Porque a origem, início dele, vem lá de 1930, 1928, com o Dr. Bach, que ele já tinha os toques da fraternidade branca. Por quê? Porque ele desenvolvia vacinas, eram altamente agressivas, e ele recebia insights de que ele tinha que desenvolver algo para curar a alma. Curando a alma, curaria o físico. E o floral, a gente estuda o habitat daquela planta, qual é a origem e o que ela traz de positivo para o ser humano. E a gente olha para a alma desse ser e verifica o que ele necessita. Né? Funciona, são 27 anos, por todo lugar que eu passei, estava em projetos, amigos com animais que não estavam bem, sempre fiz floral, tomo floral até hoje, eles não geram dependência nenhuma. Apenas eles fazem com que a gente aceite e passe por aquele processo naturalmente. Né? Então, durante a consulta, depois que eu fiz a limpeza de energia, que eu equilibrei energeticamente essa pessoa, e ela sente isso, a gente chega a ficar entre 2 a 3 horas numa consulta, deu como tratamento floral, eu questiono essa alma, o que ela está precisando. E aí eu começo a pendular cada essência. Hoje eu trabalho com os florais de Bach e Saint-Germain, que os dois atuam na fraternidade branca, uma energia mais sutil, né? E eu vou pendulando e vou compondo esse buquê de flores, esse floral. Só que eu vou falando para a pessoa, cada essência, o que representa, o que vai trazer e proporcionar dentro dela. E eu faço com que ela assuma a identidade de cada flor, do benefício para ela. E ela já sai daqui tomando floral. Mas a consulta também pode ser só de floral. Eu uso a mesa de radiestesia, pesquiso só a influência interna da pessoa para verificar o que está promovendo essa autossabotagem, esse bloqueio.
E aí nessa consulta eu faço o mesmo processo, pesquiso, e aí eu dou a opção da pessoa de eu preparar o floral aqui, ele é imediato, ou ela faz na farmácia que ela desejar. Bárbaro, hein, Carlos? Trabalho muito bacana mesmo. Ô, Carlos, o que você, quanto tempo mais ou menos as pessoas começam a ter uma resposta positiva quando elas começam a tomar o floral ou vêm fazer os dois trabalhos juntos que você... Dois não, que são vários agrupados, né? Falei errado, desculpa. Mas quanto tempo que você vê que as pessoas começam a ter uma melhora significativa? Esse trabalho eu faço há 17 anos, pela radiestesia. Né? E a mudança ela é muito rápida. Por quê? Principalmente quando uma pessoa está com energias nocivas espirituais. Né? Então eu faço com que a pessoa olhe no espelho depois e olhe para ver a mudança e a transformação. Por quê? Porque como a gente tirou toda aquela casca de energias negativas, todos aqueles bloqueios, a pessoa volta a respirar, ela volta a se sentir em pleno voo. Né? Então ela sente que a mente dela abre, que surgem novos horizontes, e agora tudo vai depender dela. Né? Porque se ela continuar querendo ser o patinho feio da história, é um processo que a gente já não consegue mais interagir. Né? Normalmente a pessoa vem para uma consulta, né? E quando está tudo bem, ela volta depois de 2, 3 meses, 4 meses. E quando volta, assim, é um pequeno desequilíbrio, né? Mas a resposta é muito rápida. Eu sou muito feliz nesse processo e uma coisa que eu nem falei desde o começo, né? Embora tenha aí vários estudos, certificados, né? Como terapeuta, eu sou o único fiozinho desse processo. O que a gente realizar nesse mundo, nós temos que ser únicos na mesma essência e ter a consciência plena que somos um canal, um agente de transformação. Diplomas certificados estão aqui na minha parede, por quê? Aqui é minha área do trabalho, eu potencializo pelo Feng Shui minha área do trabalho, e tem clientes que eles chegam e eles têm essa necessidade do material, de ver o que você fez. Então, por isso que estão aí. Tá? Mas simplesmente seja esse único fio condutor entre o ser e a essência, mais nada. Que legal, né? Tudo isso que você faz. Esse trabalho é muito, muito fantástico. Eu gosto muito, sou muito suspeita para falar. Mas achei legal você falar, Carlos, que as pessoas vêm e de vez em quando elas voltam. 4 meses depois, 3 meses, às vezes 1 ano. Isso faz parte da vida, né? Porque às vezes as pessoas têm na mente que só uma vez que você venha vai resolver. Mas não, o dia a dia da gente às vezes acaba nos sobrecarregando e a gente encontra algumas armadilhas que aí instigam aquele fator sabotador e a gente tem que correr para que isso não vire uma bola de neve. Mas, de qualquer maneira, faz parte, né? Do mesmo jeito que a gente se alimenta, toma banho, escova os dentes todos os dias, faz parte também limpar a alma, né? E estar sempre em conexão. E isso que você falou do fio, de ser a conexão com o divino, todos nós precisamos ser, tá? O Carlos faz isso através do trabalho dele. Você imagina como seria o mundo se todos nós fizéssemos esse trabalho exercendo a nossa missão, sendo esse canal de luz através do que a gente proporciona aqui nessa terra com o nosso trabalho. Seria um outro mundo. Carlos, posso pedir para você fazer uma demonstração para a gente, para as pessoas de casa verem? Sim. Pode sim. Eba. É ótimo mostrar como que é esse trabalho, né? Eu te convido para uma consulta. Oba. Venha preparada aí por umas 2 horas, 2 horas e meia. Com certeza eu virei. Para que você sinta, né? Todo esse trabalho, né? Então, como que funciona, né? A primeira coisa, eu pego os dados da pessoa, nome e data de nascimento. É bom lembrar que eu só faço esse trabalho, à distância ou não, por isso que é física quântica, através do nome e data de nascimento da pessoa. Mas eu não entro no campo de energia de ninguém, né? Eu tive um cliente que o pai insistia para esse jovem vir e ele não queria foi a consulta. O pai marcou, trouxe
ele estava na minha frente, essa criança, esse jovem, 16 anos, e emburrado, que tinha acordado cedo, emburrado porque não queria estar naquele local. E eu fui explicando para ele o trabalho, expliquei o que eu fazia. E aí ele olhava para cima, eu olhava para os lados, e eu só fiz uma pergunta para ele. Você está bem aqui? Ele, no local, sim. Você me permite fazer a sua consulta, o seu equilíbrio? Não. Eu falei, por aquilo que eu estou e vou representar para você, ou porque você não quer? Eu não quero, eu vim porque meu pai quis. Eu falei, então, só um minuto. Fui, pedi para o pai entrar, expliquei para ele e foram embora. Depois de um tempo, esse garoto voltou e veio para uma consulta de floral. E a partir do floral, fez a radiestesia. Então, eu não entro no campo de energia de ninguém. Como também tem muitas pessoas que pedem para a gente e falam assim, dá para você adivinhar tal coisa, dá para você ver tal coisa? Isto é algo que pode ou não vir pelo plano espiritual. E aqui existe um descritivo que vai escaneado depois no final para o e-mail da pessoa, né? com o resultado. Como que eu faço esse trabalho, né? Aqui tem um decágono, ferrite, que é uma liga de ferro. Eu entro em sintonia fina com a energia da pessoa. Que forma? Nome e data de nascimento. Por exemplo, eu vou te mentalizar. Então eu venho aqui, entro na tua frequência de energia, venho aqui, dentro desse decágono que é um potencializador, e estou vendo que está circulando positivamente, eu condicionei meu pêndulo dessa forma, então tenho permissão. Sua energia está aqui dentro. E aqui eu vejo onde está o teu processo de desequilíbrio. Então vamos supor, esse círculo ele representa para mim parte elétrica e magnética. À medida que a pessoa estiver com desequilíbrio, eu vou virando isso daqui, porque o pêndulo me induz. Peço permissão para entrar no campo de energia da pessoa. Às vezes ela está passando por um processo de evolução de alma e eu não tenho permissão de entrar, eu desisto. Mas também o devo medir. Se eu estiver mal, em desequilíbrio de energia, e a pessoa estiver bem, deu aqui não medir, e eu entro nesse campo de energia, eu absorvo a energia positiva da pessoa. Então eu não faço. Marco outro dia. Já aconteceu? Já. Então, não com a mesma frequência. E aí eu passo a pesquisar parte externa, os espectros, os níveis de espectros, como verde elétrico negativo, energia preta, vermelha. Cada uma tem uma faixa de energia que vem de subsolos, né, de pessoas, de trabalhos. E o equilíbrio interno, a forma dela. O que deu em desequilíbrio, passo para lá, e aí eu vou abrindo essas réguas, uma por uma. O que for dando aqui, vou anotando o que deu desequilíbrio e passo por toda a minha planilha. E aí tem as curas que a gente pode utilizar. Tá? Então, esse é o processo do trabalho. Carlos, fantástico. E é muito legal ver como que tudo isso funciona, né? Melhor ainda é ter tido a oportunidade de entrevistar você e poder passar adiante todo esse conhecimento para que as pessoas realmente entendam como funciona e possam fazer uso disso em seu benefício, em benefício próprio. Gratidão imensa pela entrevista, espero fazer várias outras vezes. E o Carlos, para quem não sabe, é nosso colaborador no site, no Tempo de Despertar. O site é tempodedespertar.com. Vocês também vão encontrar as matérias dele no nosso Facebook. Entra lá na página do nosso Face, Tempo de Despertar, Carol Carvalho. Curta a gente, siga a gente sempre. Um beijo enorme para todos. Gratidão a todos vocês por estarem desprendendo do seu tempo para nos assistir. Beijo e até a próxima. Obrigado, Carol, por esse tempo, por toda essa evolução que a gente está realizando juntos, né? Em prol e benefício aí dos seres. E eu quero deixar um presente para seus seguidores. Tá? Então, você poderia, de repente, estar vendo uma forma de eles estarem mandando para o teu canal algum texto, alguma gravação do que atinge a sua alma. Qual é a dor que realmente eles sentem. E aí, aquele que for o melhor, que vocês selecionarem, é uma consulta gratuita. Vem preparado para 2 a 3 horas, radiestesia e floral.
Presentão, então corre, escreve pra gente o que aflige sua alma, mas abre o coração, fala a verdade, hein, que a gente vai solucionar uma pessoa para vir aqui fazer uma consulta com o Carlos Tonello. O consultório dele fica na Teodoro Sampaio, 1020, conjuntos 1005, mas vocês estão vendo aqui embaixo também no televisorzinho. Então corre pra gente selecionar uma pessoa que vai ser muito abençoada e gratificada através do trabalho dele. Beijo, gente, que demais!